Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí ele vai dizer bem na parte final: vede que o dia se aproxima. Em todos os lugares onde essa palavra vai ocorrer, aqui na Epístola aos Hebreus, ela chama com extremo zelo a nossa atenção. Então, esta última exortação contra a apostasia, ela começa dessa forma: tende cuidado. Cuidado, vede. Aí diz: não recuseis. Essa é uma palavra difícil de examinar. Embora ela ocorra 10 vezes no Novo Testamento, a tradução dela requer muito cuidado no seu exame. Não recuseis. Não recuseis. Aqui, ela demonstra uma tônica mais ácida. É alguém que dá as costas quando lhe é oferecido um convite. Um exemplo. Quando alguém convida uma outra pessoa para um casamento, que é uma cerimônia nobre. Dentro da cultura antiga, tanto judaica, grega, muitas outras culturas que preservavam a família como um fundamento da sociedade, o casamento era uma cerimônia de extrema nobreza. E rejeitar um convite para um casamento era uma atitude de desprezo. O termo usado aqui pelo escritor dessa maravilhosa epístola fala justamente isso. Alguém que despreza um convite nobre. Alguém que dá as costas. Não recusei. Então, esse termo de recusar, né, toda essa comparação, ele está usando o linguajar das palavras de origem da escrita da Bíblia. Né? Lembrar que sempre a Bíblia é escrita através de seres humanos, mas quem age na mente ou na consciência, ou quem escreve realmente é o Espírito Santo. Né? Então a Bíblia nunca erra. Né? O que erra é eventualmente a nossa interpretação, e por isso que nós só podemos interpretar a Bíblia com o Espírito Santo. Senão passa a ser um aspecto lógico, e quando a gente fala em vida espiritual, a gente sabe que acima dos aspectos lógicos das coisas do mundo, né, nós temos com muito mais realidade as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então não é religião, é vida espiritual. Né? Faço questão de dizer que eu não sou religioso, mas eu tenho uma vida espiritual com meu Pai Celestial. Eu queria falar uma outra coisa, mas eu perdi o pé aqui. Então vamos voltar lá, depois eu falo. Não recuseis ao que fala. Esse recusei, já lembrei. Esse versículo que ele está lendo é para que você, para que eu, para que nós, e essa é a função da querer, não recusar a vida eterna, não recusar o amor de Cristo, não morrer e ressuscitar com Cristo, não proibir, digamos assim, que o Espírito Santo venha habitar o seu coração. É isso, não recuseis. Deixe-me traduzir melhor essa palavra aqui, nesse mesmo capítulo 12, versículo 19. Olha aí, por favor. Hebreus 12, 19. Diz assim: e ao som da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram para que não lhes falasse. Essa frase, rogaram-lhe para que não lhes falasse. É como se da outra e ela não aceitou. E ela volta lá e convida: olha, é o casamento do meu filho, eu gostaria que você fosse. Chega um momento que a pessoa diz: eu te peço, não me convide mais. Então você entende a tônica dessa palavra? Às vezes precisamos usar vários argumentos para fazer com que os irmãos tenham a noção das palavras. Porque nossa leitura é rápida demais, perde todas essas nuances tão importantes. Viu que bacana a explicação dele? Ele para numa palavra,
ver como ela era no original, ver como era em outras Bíblias, em outras traduções, e nos adverte para entender o que a palavra está dizendo. Esse entender, eu vou além de um entendimento intelectual. É para que tenha a revelação do que a palavra de Deus está nos dizendo por revelação. É isso que eu desejo para vocês, que ao nos ouvir, ao acompanhar as atividades da Dynamis, que façam de coração e que tenham então as devidas revelações, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Para a gente entender, não é a tônica do escritor, porque o que nós sabemos é que eles escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Para nós entendermos aqui o coração de Deus nessas palavras. Nós estamos estudando sobre exortações. Não são exortações meramente históricas. Essas exortações estiveram na história, porém a palavra de Deus é viva, ela é viva hoje. Essas exortações falam para nós. O que Deus está nos falando aqui? Essas exortações, que é uma advertência e uma motivação, elas são para filhos de Deus. Imagina aquele que ainda não escolheu viver em Cristo. Imagina aquele que não tem ainda o Espírito Santo habitando seu coração. Imagina aquele que é o ímpio, o religioso, que está com a mente apenas intelectualizada e cultuada pela cultura da família, enfim, ou do local que reside. A vida espiritual, ela é vida, é toda hora. O Espírito Santo fala conosco a toda hora. Nós que temos que desenvolver, a partir do amor ágape, né, um relacionamento com o Espírito Santo e ouvi-lo cada vez melhor, e tendo Cristo como nossa referência, ser cristocêntrico, e mais do que isso, treinar a vida espiritual. Por isso que eu chamo Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, porque eu levo essa vida espiritual, eu foco ela no que Deus me deu como talento, né? Que é ser engenheiro civil geotécnico e poder hoje, com a ajuda dele, desde os meus 19 anos, poder ter uma empresa que presta serviço para a sociedade, dando oportunidade a muitos, né, a poderem estar tendo essa oportunidade de vida espiritual, sobretudo, e o ganha-pão de cada um nesse momento, nesse mundo. Mas o que nós queremos para cada um que trabalhe conosco, seja os parceiros, quer seja os clientes, é que nós nos encontremos na vida eterna. Tende cuidado. Tende cuidado. Veja o que aconteceu com aqueles que não ouviram. Não recuseis. Não dê as costas. É interessante, quando você observa aqui, no versículo 25, onde diz assim: desviamos daquele que dos céus nos adverte. Está vendo aí no versículo 25? A palavra desviamos. Sabe qual é o sentido dessa palavra? A tradução dela é de um guerreiro que coloca a sua espada na bainha. É alguém que diz: eu não vou lutar mais. Alguém que não se importa em perder a sua vida numa batalha. Esse é o sentido. E se você olha essa palavra, como ela está escrita aqui em português, você não tem noção da força dela. E por que estamos olhando isso de forma um pouco microscópica demais? Para que a gente entenda, irmãos, todo esse quadro que o Espírito Santo coloca para nós nesse capítulo. Esse capítulo é muito importante. E nós vamos depois voltar no contexto, e vocês vão ver a beleza da inspiração que o Espírito Santo trouxe para este escritor escrever para nós. Então ele diz assim, no versículo 25, desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aqui é voltar as costas. Dar as costas. É dar as costas para Deus. O sentido é esse, irmãos. Amados irmãos, será que nós temos alguma dúvida que Jesus morreu por nós? Aí que está. Será que nós temos alguma dúvida que o Espírito Santo veio nos habitar? Esse é o ponto.
Será que existe alguma dúvida de que alguma palavra que o nosso Senhor Jesus, ou mesmo os apóstolos, nos deram por meio da sua palavra escrita, alguma palavra tenha falhado? Será que nós perdemos a esperança eterna? A questão toda é essa, irmãos. Essa não é uma exortação para olharmos aquele tempo, mas para olhar os nossos dias. Porque os nossos dias são tão desafiadores, ou muito mais, do que foram aqueles dias dos cristãos do primeiro século. Porque eles estavam abrindo a história da igreja. Somos a geração que está fechando a história da igreja. Eu diria com muito temor no meu coração. Digo, aliás, com muito temor. Possivelmente, irmãos, a nossa responsabilidade seja maior. E falo isso respaldado pela palavra de Deus. Olhando um contexto um pouco mais distante,